Luz, câmera, ação. Começa agora, Procine. Bom dia, querido ouvinte! Você está acompanhando agora mais um episódio do Procine, seu programa de cinema e audiovisual aqui da Rádio ESC. Eu sou Maria Clara. Vamos então com mais um episódio nessa sexta-feira, dia 14. Semana passada não pudemos estar com vocês, mas hoje a gente está de volta. É isso aí. Bom dia, Maria. Bom dia, ouvinte. Agora são exatamente 10 horas e 45 minutos. E a gente também inicia esse programa, com o nosso especial do Novembro Negro, que é um mês super importante para celebração e reflexão sobre a cultura afro-brasileira, e busca aí resgatar a história e cultura com foco no combate ao racismo. É isso mesmo, bom dia pessoal, bom dia ouvintes, eu sou Samara Maria e hoje eu vou falar de um documentário muito importante, que é o Amarela é Tudo Pra Ontem, do Emicida, um documentário que fala sobre a história, é um documentário que fala sobre ancestralidade, sobre afeto, sobre racismo, sobre luta, e hoje a gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre ele. Muito obrigada, Samara. Eu queria abrir espaço rapidinho só para dar um bom dia especial para os visitantes que estão hoje aqui no estúdio da Rádio ESC com a gente e vão acompanhar também ao vivo o Procine. É isso aí. Abrindo então o programa com uma notícia quentinha super especial sobre o reconhecimento internacional para nosso queridíssimo Wagner Moura, que estreou com Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho, E ele tá, assim, numa disputa na corrida para o Oscar super importante, principalmente pela presença dele nos festivais. Então, ele foi o vencedor do prêmio de melhor performance e maior ator no Newport Beach Film Festival de 2025, lá na Califórnia, pelo filme Agente Secreto, Então, é mais um reconhecimento na jornada do filme, que tá sendo super premiado, tem vindo acompanhando os festivais e enche a gente de esperança para a temporada de premiação do ano que vem, Exatamente. Realmente vem aí acumulando realmente muita expectativa também, de todo mundo que tá assistindo. A gente tá vendo já várias críticas, Agente Secreto tá em cartaz também. Exatamente. E falando do Kleber Mendonça Filho, ele vem aí também super no seu auge. E nessa semana de 1º a 5 de novembro aconteceu a 16ª Janela Internacional de Cinema em Recife, que é um evento, assim, super importante, resgata muito essas tradições do cinema de rua, do debate, e Kleber Mendonça Filho foi um dos curadores dessa edição que teve, e foi super importante. Ele trouxe diversos nomes de produções brasileiras, como Os Arcos Dourados de Olinda, Faz Tudo, e ele realmente promoveu uma sessão super diferente, com muita interação com o público, e foi super interessante, e a gente também está vendo aí, acompanhando agora várias críticas também dessas produções, vindo tanto do Kleber Mendonça Filho, quanto dos produtores, e, enfim, dos críticos que estavam presentes no evento também. Super legal, ele tá no seu auge aí, trazendo diversas novidades do cinema, pra gente, e tá sendo muito legal de acompanhar. E vamos falar um pouquinho dos filmes que estão em cartaz lá no Cinemark. Entre os filmes estão O Agente Secreto, que a gente acabou de falar, um filme muito bom. E os filmes de gênero como O Telefone Preto 2 e Predador, Terras Selvagens. E também o relançamento clássicos como Harry Potter e O Cálice de Fogo. Então, se você tem interesse, vai lá na Cinemark, olha no aplicativo, vê os horários certinho e consuma um pouco, o audiovisual. O Harry Potter tá chegando remasterizado, Eu cheguei a assistir A Pedra Filosofal, quando remasterizou também alguns anos atrás. É super legal ver na tela. E eles estão lançando aos pouquinhos, a saga remasterizada. Super legal. E a gente tem bastante filmes até interessantes para assistir, nessa sexta-feira, no final de semana. Então, se você quer aproveitar, Aproveitar também o feriado da semana que vem. Exato. Chegou, inclusive, também o Truque de Mestre Terceiro Ato, que é o novo que tá saindo. Verdade. Mais um de Truque de Mestre. É isso aí. Então, ouvinte, pega a sua pipoca, senta no sofá, a gente vai estourar o milho aqui para começar a falar sobre esse documentário incrível com essa potência de voz que é o Emicida. Amamos.
Então, né, acho que antes de falar sobre o documentário, é importante a gente resgatar um pouquinho de quem é Emicida, né? Sim. Quem é Leandro Roque de Oliveira. Então, ele é um rapper, né, super consagrado aí. Ele nasceu, o seu nome nasceu basicamente das batalhas, né? E Emicida traz nesse documentário quase como autobiografia, reafirmação da sua carreira, da sua história. E é muito lindo. Ele se coloca como uma continuidade de uma luta ali, que está presente para, enfim, resgatar e lutar por, enfim, muitos direitos e que os negros, né, tiveram negados durante muitos e muitos e muitos anos. Então, é lindo de ver realmente esse documentário. E Emicida, ele se reafirma muito, né? Ele se coloca como um porta-voz dessa voz negra que foi muito negada durante muito tempo. E é importante, né, a gente também reconhecer o papel dele no documentário, né? Que ele coloca muito dele no documentário também. Com certeza. E o documentário, ele não fala só sobre o Emicida, né? E a questão musical. Mas ele retrata toda uma questão aí da história que a gente viveu desde o passado até hoje, que a gente passa no nosso dia a dia. E ele fala sobre ancestralidade, ele fala sobre a luta, ele fala sobre resistir. Então é um documentário muito lindo que se passa ali no Teatro Municipal de São Paulo, intercalado, né, com a história da negritude do Brasil. Então o título ele traz aí o debate, né, sobre tudo pra ontem. Eu acho que é muito essa questão do que aconteceu no passado e da luta que a gente passa hoje em dia em ressignificar, né? E aí ele traz toda essa história, ele reflete, né, no ditado iorubá: Exu matou um pássaro ontem com a pedra que só jogou hoje. Isso. Então, assim, quando ele traz esse ditado e quando ele inicia o documentário falando de Exu, né? Isso. Sim, exatamente. O Exu é uma coisa, assim, é muito lindo a forma como ele retrata a nossa história, como ele fala sobre a luta e a forma como ele escreve também as letras da música, como é esse percurso que ele faz, né? Sim, eu acho um discurso super poderoso que ele traz, meninas. Inclusive com o que Madu falou sobre a continuidade de uma luta. Sim. É aquele pensamento de que não adianta chegar no topo se os seus não estão com você. Exatamente. Né? Então é incrível ele conduzir esse documentário dessa forma. E é assim, um documentário tão completo, porque além de mostrar os bastidores, o processo dele, as referências de construção, é uma aula de história, É uma de aula. fato, né? Ele traz uma aula. Ele traz uma abordagem muito pedagógica, Sim. eu acho, assim, sabe? Ele é realmente ele é um artista muito estudado, um artista muito completo. Ele traz também algumas referências da Foco Comunicação, que é aquela comunicação do povo para o povo. Então, a linguagem do documentário é simples, você é carregado ali, embalado, né, pelos discursos de Emicida e pelas outras tantas reflexões que ele traz através da história até de outros artistas. Exatamente. Então, ele traz ali realmente um resgate histórico da música afro-brasileira e é lindo de ver, sabe? Outro ponto importante que, enfim, fiz algumas anotações aqui para falar, é que você citou sobre o Teatro Municipal, né, de São Paulo, que é onde se passa esse show, é histórico do Emicida, né? E ele fala muito, né, nesse bloco do documentário sobre a dívida histórica que o Brasil tem, né? Com os povos pretos, pardos, indígenas. Então, essa questão de realizar o show, né, no Teatro Municipal é também para devolver para um povo um lugar que foi negado a eles, né? Então é muito interessante a gente pensar também por esse lado. Então o documentário ele tem realmente muitas camadas ali, culturais, históricas e políticos-sociais também. Exatamente. É fantástico o quanto ele mescla a produção da música e ele faz também essa reinvenção e essa ocupação mesmo dos corpos negros nos espaços que são de direito, de forma a intercalar com a história e com a música. Então é lindo como ele mostra uma música do álbum e ele traz as referências dos artistas e depois embasa isso historicamente. Sim. Essa questão do Teatro Municipal é muito forte. Ele, inclusive, cita também um arquiteto, né, que foi super importante para a construção desse espaço e dessa imagem. E, assim, é incrível como ele elabora isso, porque ele consegue, de forma muito didática, mostrar como esse mesmo Brasil que oprimiu, desumanizou e explorou os corpos negros foi construído por essas mesmas pessoas. Então, Exato. é uma presença invisibilizada, mas que ela é real e ela precisa ser reafirmada, né? Como ele fala, como a arte é um ato político, né? Exatamente. É uma forma de você resistir e persistir. Então ele fala muito sobre essa questão de que somos resultados de história apagada. Ele fala como o amar, ele é um ato revolucionário. Então, tudo que ele traz no documentário é muito lindo. A forma como... Porque ele ajudou nesse processo de criação. Ele também faz a parte do roteiro. Eu não citei aqui, mas a direção, ele foi dirigido por Fred Ouro Preto, né? Lançado lá em 2020 na Netflix. E ele ajudou nessa questão do roteiro. Essa parte mesmo que tá passando agora no corte, é quando ele tava escutando a melodia, né? De uma das músicas. E como ele sai dessa questão do rap tradicional. Como ele utiliza também o samba. Artistas que foram muito importantes no movimento.
Então é muito lindo como ele retrata tudo isso no documentário. Exatamente. Você já puxou aí um tópico super importante, que é a mesclagem da linguagem com a musicalidade. Então ele mescla ali raça e cultura. E justamente isso, ele traz o rap enquanto uma mistura de diversos outros ritmos que foram super importantes também para a história brasileira, né? Para a história da nossa música. Então ele traz ali ele traça basicamente uma árvore genealógica que conecta o samba ao rap, e é lindo de ver, sabe? Ele fez de uma forma muito didática, muito simples e com muito carinho. Dá pra ver que a Emicida tem um carinho muito grande de onde ele veio, dos espaços que ele vem ocupando. E é assim, a gente vê realmente esse carinho que ele tem pela arte que ele propaga pelo mundo, né? No documentário. Então, ele fala, né? Ele caracteriza a sua música como um neo-samba, que é como se fosse uma mistura de tudo que já veio e tudo que ele vem aprendendo também. E aí, esse documentário também mostra como o rap, o break, o grafite foram movimentos culturais também durante muitos anos e que mapearam também essa história do hip hop, né? Do rap, enfim, no geral. E aí, essa parte da musicalidade no documentário, acredito que seja o ponto que diferencia ele, porque além de a gente ver as músicas e conhecer um pouco da história, a gente conhece muito de simbolismos também. Acho que é isso. É, assim, uma pesquisa super aprofundada, né? Ver a carga que ele tem como artista, assim, enquanto pessoa negra também que se reafirma, é muito bonito. Eu acho incrível a gente pensar, assim, enquanto nós brasileiros, às vezes não temos ciência do quanto a cultura afro, ela criou e ela embasa todos os ritmos musicais que a gente conhece. Tem um documentário que se chama Tabaco e Nizinga, que é de Octavio Bezerra, e ele também traz essa construção, assim, histórica dos ritmos do Brasil, de forma muito interessante em relação a, por exemplo, as referências de matriz africana aqui no Brasil. Então é o ritmo desde o atabaque até o samba. E o Emicida faz isso... Perdão, probleminha técnico. Emicida faz isso de uma forma muito bem, né? Ele cita, inclusive, a Zona Norte de São Paulo como pioneira nessa questão da mistura do samba com rap. Ele traz a questão dos sambistas também enquanto movimento cultural, né? E é incrível acompanhar, de fato, e como ele mescla isso no trabalho dele. Sim, e falando um pouquinho sobre, né, que Madu chamou um pouco sobre essa questão das parcerias que ele faz, ele fala muito sobre essa questão da importância do coletivo, porque o documentário, ele retrata sobre a cultura afro-brasileira, né? Isso. Então, ele traz figuras históricas importantes, como Leila Gonçalves, Abdias de Nascimento, Ruth de Souza, e ele também tem parcerias muito incríveis, né? Dos feats que ele faz na música, com a Ju, com a Pablo, com o Drick Barbosa, com o Rael. Então, essa importância do coletivo em chamar as pessoas para fazer parte disso, para ressaltar a importância, falar de afeto, falar de ancestralidade, é muito importante durante, né, o show. Então, como ele conduz isso durante os momentos, é muito lindo. Exatamente. E eu acho que ele reforça muito isso do coletivo, né? Sim. Que com o coletivo você é mais potente, com o coletivo você alcança lugares que talvez você imaginasse não alcançar. E realmente essa admiração que ele traz também por todos esses artistas que participaram ali do álbum é muito bonito, né? Acho interessante também pontuar sobre a divisão dos atos, né? Que tem dentro do documentário, que eu acho que a gente consegue até se organizar melhor aqui. Então ele traz uma metáfora ali de uma horta, basicamente, que ele aprendeu com a mãe dele a plantar, e enfim, e o documentário é dividido em 3 atos, que são plantar, regar e colher. E aí, né, nessa parte do plantar, né, nesse ato de plantar, é tudo isso aqui que a gente está comentando sobre essa questão de ele retomar a sua ancestralidade, ele traz esse mapeamento e resgate, né, da cultura afro-brasileira, da música, dos ritmos, e aí no regar, aí a gente vem entendendo essas conexões que ele tem com diversos outros artistas, né? Sim, eu acho incrível, assim, como ele usa os recursos do próprio documentário para isso. A gente tem ilustrações belíssimas na demonstração, imagens de arquivo também, que são super interessantes de acompanhar. E a própria mixagem no documentário, gente, é fantástico. Fantástico. Ver como ele, né, intercala, assim, entre as inspirações musicais, as referências, em relação ao próprio trabalho dele, né? Então, assim, é fantástico como ele demonstra isso, essa coletividade. E como nesses atos, ele também separa em questões históricas. No primeiro ato, né, no segundo e terceiro, ele fala um pouco sobre a escravidão, a consciência da origem, da reconstrução do que foi silenciado. Já depois ele também retrata um pouco sobre essa questão do combate, da ausência. Ele falou muito sobre o genocídio da juventude negra. Ele fala sobre a violência racial. Ele fala sobre o afeto, né, sobre a questão da soma de todas as partes. Então, a direção que ele traz nessa construção é muito bem estruturado o documentário. Ele traz toda... É aquilo, você consegue acompanhar, entender até o contexto histórico da forma como ele traz. Sim.
Essa questão, como você mesmo pontuaram, né, até da horta e das metáforas que ele traz, é, assim, tão presente também, por exemplo, na própria cultura afro, nas religiões de matriz africana, que a natureza é essencialmente uma parte, né? Tem elementos super significativos também. Então, ver ele trabalhar com isso e, assim, pontuar esse ato de plantar, o literal mesmo, como uma referência para o que ele produz, é muito incrível. É lindo, assim. A gente tem muitas referências espirituais também nesse documentário, né? Então, realmente foi uma aula sobre tudo, né? Sobre religião, sobre ancestralidade, história, espiritualidade. Foi muito bonito. Samara citou ali sobre o que ele traz, esse mapeamento histórico do movimento negro, né? Movimento negro unificado em específico, que foi super importante para, como posso dizer, tentar minimizar ali os impactos da abolição da escravidão do Brasil. Ele traz no começo do documentário que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão com a Lei Áurea. Só que a gente sabe que a Lei Áurea tem algumas questões, né? Foi uma lei muito curta, foi uma lei muito conservadora e foi uma lei que não trouxe aparo nenhum a esses ex-escravizados. Então, eles não tinham acesso à educação, não tinham acesso a trabalho. Então, eles foram meio que jogados ali ao léu, né? E tratados como se tivessem que agradecer muito por terem sido libertados, né? Do regime da escravidão. E só que eles não recebiam aparo nenhum. E aí que o Movimento Negro Unificado entra como um suporte, oferece ali cultura pro povo negro, oferece educação, oferece espaço de conversa, de contato e de ser realmente reconhecido como sociedade, né? Como um participante ali, né, da sociedade. Exato, é muito forte, assim, toda essa percepção, né, a forma como ele traz isso também é super didático. A própria abertura do documentário, ela é uma aula, assim, super condensada, né, ele passa por vários anos de história, e essa forma como ele traz esse aparato histórico, ele passa por esse período da escravidão, e de como o Brasil se constrói a partir disso, com a comunidade das pessoas negras, né, eu acho incrível como ele traz, por exemplo, a própria Lélia Gonzalez, que é ela, assim, pioneira no estudo, por exemplo, do racismo e sexismo no Brasil. E quando a gente entende isso, de como a população negra, de fato, a questão da Lei Áurea, ela não é uma solução, ela vem ali, né, como, na verdade, um fator que impulsiona para o que é hoje, quando a gente tem nas periferias, nas concentrações, na condição mesmo que vive, né? Então, assim, ou a presença dela no documentário, eu achei super interessante para entender isso. Exatamente. A Angela Davis também, que faz uma participação, ele traz ali alguns recortes de fala dela, né? E ela cita muito o Brasil, né? Ela fala muito sobre os estudos que ela faz sobre o Brasil e realmente, assim, ele não limitou também a falar do Brasil só com o que o Brasil produz. Ele trouxe outras referências internacionais, né? Super interessante também. Muito. Ela mesma referencia a Lélia, né? Ela conta que aprendeu muito com ela. O documentário é toda uma questão de crítica social, né? É o que ele fala que o que a gente viveu no passado, a gente tenta ressignificar hoje. É sobre mudar. E aí ele aborda muito sobre essa questão, né, de não silenciar, que não silenciar toda a nossa questão histórica, mas também trazer ela, discutir, ocupar espaços. Então, a gente fala muito ele fala muito da juventude, né, nas músicas dele. Ele retrata muito, ele sempre nos clipes também. Ele traz muito a juventude, o povo da periferia. Então, é sobre esses espaços que são silenciados, que são marginalizados. Então, ele trata isso no documentário de uma forma que a gente entende todo o contexto histórico e a crítica social que ele passa ali. Exatamente. E aí, chegamos realmente no último bloco, né, do documentário, que é o colher. Então, ele traz ali colhendo os frutos, né, do seu trabalho e que ele vai continuar colhendo aí durante muitos anos, porque ele realmente é um artista completo e que é de se admirar muito. E aí ele traz mais recortes, né, do show do Teatro Municipal e é lindo ver essa ocupação. Ele faz ainda uma homenagem a pessoas que participaram de manifestações pelo Movimento Negro Unificado há muitos anos atrás e que estavam presentes, né, em 2019, na verdade, na gravação, né, de Amarelo. E, assim, muito bonito o movimento que ele fez. Realmente foi histórico, sabe? Esse show é histórico. É histórico e, assim, é muito importante e muito lindo como ele fala sobre essa ocupação, né? Ele reivindica isso e o próprio documentário cria esse espaço. Então, valoriza muito os artistas que participam. Tem um bastidor muito interessante no YouTube em relação às histórias das pessoas que participam do clipe da faixa amarela. Isso, assisti. E essa é muito incrível. O que Samara falou sobre ele destacar muito a juventude também. Tem 2 gêmeos dançarinos que aparecem no clipe que eles também comentam, né, nos
bastidores sobre a Isso, da história história deles. Lindo demais. Muito lindo. Amarelo, na verdade, é um grande transmídia, né? A Sim. gente tem um documentário, show, podcast, tem o Sim. próprio álbum. E Exato. vale a pena consumir todos esses produtos, porque todos eles você aprende um pouquinho mais. Sim. Por exemplo, depois de assistir, né, o documentário, eu fui ouvir o álbum por completo. Eu tinha ouvido algumas músicas soltas. E aí você consegue entender as referências, entender a complexidade que foi pra produzir aquilo. E aí se torna ainda mais rico, sabe? Sim. E é isso que o Madu falou, Emicida, ele é um artista completo, né? É muito legal esse convite que ele faz a gente a entender a história, a estudar, que ele traz muito nesse documentário. A gente consegue... É uma aula. É O uma que ele faz aula. no documentário é uma aula. E Amarelo é muito mais que um documentário, né? Amarelo, ele conta a história de pessoas. Ele ressalta o protagonismo, né, de pessoas negras, de pessoas periféricas. É sobre falar e existir e ocupar espaços. É muito lindo como ele fala sobre essa questão de você ocupar espaços de onde a gente foi silenciado há muito tempo, de onde a gente não teve um local. Então é muito legal quando ele fala sobre esse protagonismo. E eu acho que ele fez no documentário, é mágico, é surreal. Você assiste, você fica arrepiado, porque é um documentário muito lindo. E só retomando de novo a metáfora que ele trouxe no comecinho, né? Que Exu matou um pássaro ontem com a pedra que só jogou hoje. E é isso, a pedra que só jogou hoje somos nós, a juventude, Sim. que tá aqui pra lutar, que tá aqui pra, enfim, ressignificar esses espaços, as falas, os momentos. E é isso, a atualidade, acredito que o movimento negro contemporâneo tá aqui pra isso. E Emicida é um grande incentivador, né? Desses Total, movimentos no nosso país e fora do nosso país também, enquanto uma referência. Então, Amarelo é lindo, vale muito a pena assistir. Sim. E, enfim, é uma produção riquíssima. Eu só tenho elogios a fazer, Exato. realmente. Tem momentos que eu fico sem palavras para conseguir A descrever. identificação é muita, né? Exatamente. Só nos resta se emocionar mesmo. É muito lindo, sério. É uma isso. produção que merece todo reconhecimento. Com certeza. A gente vai finalizando, então, destacando essa coletividade e o convite que a Amarelo faz, né, para a união das lutas e dos afetos também, porque esse convite, assim, para além um voto, né, de resistência, é um discurso também de muito amor e afeto, que convoca a conexão de uns com os outros. Sim. Então, assim, super importante, muito lindo. Exatamente. E é Também aquilo, né? assisti. A gente tá no mês da consciência negra, mas é importante lembrar que Exatamente. é o ano todo a gente falar sobre histórias, a gente falar sobre atos, sobre falar pessoas que são silenciadas e a gente lutar o que a gente tem de direito. Sim. Então, Amarelo, acho que ele não tá só pra gente tá indicando aqui nesse mês, né? Mas pra todo mundo tá usufruindo desse documentário, da aula que ele dá aí nesse audiovisual. E aprender mais, né? E eu finalizo aqui com o significado do nome artístico de Emicida, que significa: enquanto minha imaginação compor insanidades, domino a arte. E realmente Emicida dominou a arte em todos os pontos possíveis em Amarelo. Então é isso, ouvinte. Muito obrigada por ter acompanhado a gente hoje. A gente agradece muito, foi muito legal, muito prazeroso construir esse episódio com as meninas, né? A gente espera vocês no episódio da semana que vem, que estaremos continuando, né? Nesse especial do Novembro Negro. Isso. Se você quiser consumir mais produtos da Rádio ESC, reassistir esse episódio, indicar, tem tudo lá no nosso Instagram, que é @RádioESC. É isso aí, muito obrigada por acompanhar. Continue acompanhando a rádio, que tá lançando aí muitos conteúdos legais, interessantes no Novembro Negro, que são super importantes também. também. Só acompanha a gente lá pelo Instagram, @RádioESC, também nas principais plataformas de podcasts que encontra a gente. E é isso. Tchau, tchau. Busque por Rádio ESC no Spotify e acompanhe os programas da rádio logo após irem ao ar.